Om Ajnana-timirandasya Gyananjana-shalakaya Chakshurunmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukhaṁ karoti vachalam pangulam ghayate girim Jadikripatamaham bande Sri Guru Dinataranam. Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye Sirup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Aqui, chamado Bhagavad, canto 1, capítulo 8, verso 43. Kunti Devi, oferecendo suas orações para Bhagavan Sri Krishna. Verso 43. Shri Krishna Krishna Sakha Vishnu Rishabhava Rajana Vansada Kavija Govinda Sura Tihara Tara Yogeshwara Khilaguru Bhakste. Ó Krishna, ó amigo de Arjuna, ó líder entre os descendentes de Vrishni, sois o aniquilador daqueles partidos políticos que são elementos perturbadores nesta terra. Vossas proezas nunca se deterioram. Sois o proprietário da morada transcendental e desceis para aliviar as aflições das vacas, dos brahmanas e dos devotos. Possuís todos os poderes místicos e sois o preceptor de todo o universo. Sois o Deus Todo-Poderoso e eu vos ofereço minhas respeitosas reverências. Significado. Shrimati Kunti Devi apresenta aqui um resumo do Supremo Senhor Shri Krishna. O Senhor Todo-Poderoso tem sua eterna morada transcendental, onde se ocupa em cuidar das vacas Surabhis. Ele é servido por centenas e milhares de deusas da fortuna. Ele desce ao mundo material para resgatar seus devotos e para aniquilar os elementos perturbadores em grupos de partidos políticos e reis que se supõem estarem a cargo do trabalho de administração. Ele cria, mantém e aniquila através de suas ilimitadas energias, e ainda assim, ele está sempre cheio de intrepidez e não deteriora em potência. As vacas, os brahmanas e os devotos do Senhor são todos objetos de sua atenção especial, porque são fatores muito importantes para o bem-estar geral dos seres vivos. Isso aí, os faz.
O Prabhupada fala que isso é um resumo das glórias de Krishna, essa oração aqui. Descende ao mundo material, proteger seus devotos e aniquilar os elementos perturbadores, seis e governantes, supõe-se, está fazendo trabalho administrativo, cria, mantém, aniquila suas ilimitadas energias, protege as vacas, brahmas e devotos, porque são especial fonte de atenção para ele, porque são importantes fatores para o bem geral, bem-estar geral das entidades vivas. Verso 44. Suta Uvakya. Pitayetan Kalapadai Parinukta Kilodaya Mandam Jahasabai Kunto Mohayami Vamayaya. Suta Goswami disse: O Senhor, tendo ouvido as preces de Kunti Devi, compostas em palavras seletas para sua glorificação, sorriu com ternura. Esse sorriso era tão encantador como seu poder místico. Significado: tudo o que é encantador no mundo é tido como uma representação do Senhor. As almas condicionadas, que estão ocupadas em tentar assenhorar-se do mundo material, também estão sob o encanto de seus poderes místicos. Mas seus devotos ficam encantados de maneira diferente pelas glórias do Senhor, e suas bênçãos misericordiosas descem sobre eles. Sua energia se manifesta de diferentes maneiras, assim como a energia elétrica trabalha com capacidades múltiplas. Shrimati Kunti Devi ora ao Senhor simplesmente para enunciar um fragmento de suas glórias. Todos os seus devotos adoram-no dessa maneira, com palavras seletas. Daí o Senhor ser conhecido como Uttamashloka. Uttamashloka. Nenhuma quantidade de palavras escolhidas é suficiente para enumerar as glórias do Senhor, apesar do que ele fica satisfeito com tais orações. Assim como o pai fica satisfeito mesmo com as desajeitadas tentativas linguísticas do filho em crescimento. A palavra Maya é usada tanto no sentido de ilusão quanto de misericórdia. Aqui, a palavra Maya é usada no sentido da misericórdia do Senhor para com Kunti Devi. Maya tem vários significados, né? Um deles é potência, ou então também misericórdia. Usado aqui. E Krishna aceitou aqui, vai falar que Krishna aceitou as orações simplesmente dando um sorriso encantador. E Krishna, só com um sorriso, ele mostrou para esse sorriso aqui, ele mostrou que aceitou, né, as orações de Kunti. Um pequeno sorriso, meio sorriso, ele demonstrou que aceitou as orações sinceras de Kunti Devi. Quarenta e cinco.
não só sinceras, mas completamente no humor interior de rendição completa, né? Chamado Sharanagati. Por isso é que ele aceitou. Aceita, na verdade, essas orações desse tipo de devoto, né? São 100% rendido a ele, corpo, alma, sentido, igual Kunti ofereceu aqui, né? Não só em orações, mas completamente rendido a ele. 45. Tam badham iti upamamtrya pravishya gaja sarvayam striyascha swapuram yascham premnaragya nivarita. Aceitando assim as orações de Srimati Kunti Devi, o Senhor, em seguida, informou às outras senhoras acerca de sua partida, entrando no palácio de Hastinapura. Contudo, enquanto se preparava para sair, foi parado pelo rei Yudhishthira, que implorou a ele com amor. Ninguém poderia fazer com que o Senhor... significado, perdão. Ninguém poderia fazer com que o Senhor Krishna permanecesse em Hastinapura, uma vez que ele havia decidido partir para Dwaraka. Mas o simples pedido do rei... Hastinapura é que hoje é chamado de Nova Delhi, né? Capital. Na época era chamada Hastinapura. Você viu o tanto que é sagrada aquela terra, né? Muita gente vê assim Delhi como sendo capital, muita coisa acontecendo, mas na verdade Krishna botava os pés de lótus ali frequentemente. E o Yudhishthira Maharaj foi rei, a capital era ali. Então, assim, na Nova Delhi, na verdade, é extremamente sagrada aquela terra. Deve pegar as poeiras, na verdade, do chão de Nova Delhi e passar sobre a cabeça. E na Chaitanya Gaudiya Mata, tem lá Pahar Gandhi, perto do metrô ali no centro de Nova Delhi, por esse motivo tem os deidade do lado do altar, assim, do lado do templo principal tem a deidade dos 5 Pandavas. Por esse motivo, os Panchapandavas, ela era a capital o rei do mundo inteiro, a capital dele era ali, Hastinapur. E dali ele, depois foi Parikshit Maharaj, ele governou a partir dali. E antes dele, você vê o palácio de Hastinapur. A partir dali, o rei principal lugar e ali governava o mundo inteiro. Então, Nova Delhi é extremamente sagrada, aquela terra. Bom, uma vez que ele havia decidido partir para Dwaraka. Mas o simples pedido do rei Yudhishthira de que o Senhor permanecesse ali por mais alguns dias foi imediatamente efetivo. Isso significa que o poder do rei Yudhishthira era a afeição amorosa que o Senhor não lhe podia negar. O Deus Todo-Poderoso só é conquistado assim pelo serviço amoroso e nada mais. Ele é plenamente independente em todos os seus relacionamentos, mas voluntariamente aceita obrigações por causa da afeição amorosa que seus devotos puros dedicam a ele. informou as outras senhoras sobre sua partida, entrar no Palácio Hastinapur, e quando ele estava saindo, preparado por Yudhishthira Maharaj, que implorou a ele amavelmente. Vamos ver o quê? Verso 46.
Vyasadhyai Ishwarihagyai Krishnena Krishnenadbhutakarmana Prabodhito Pitihasai Nabudhyata Sucharpita. O rei Yudhishthira, que estava muito pesaroso, não se deixou convencer, apesar das instruções dos grandes sábios encabeçados por Vyasa e do próprio Senhor Krishna, o executor de feitos sobre-humanos, e apesar de toda a evidência histórica. Peraí. Tradução aí tá. Tá estranho, né? Yudhishthira não pôde ser convencido. Ele ainda não foi convencido ainda, apesar das instruções dos grandes sábios liderados por Vyasa, o próprio Senhor Krishna. E apesar de todas as evidências históricas. Significado. O piedoso rei Yudhishthira se sentia mortificado por causa do massacre em massa de seres humanos na batalha de Kurukshetra, especialmente por sua causa. Duryodhana estava no trono e ia bem em sua administração, e num sentido não havia necessidade de lutar. No entanto, segundo os princípios da justiça, Yudhishthira deveria substituí-lo. Toda a trama da política se centralizava em torno desse ponto, e todos os reis e habitantes do mundo inteiro ficaram envolvidos nessa luta entre os irmãos rivais. O Senhor Krishna também estava ali, ao lado do rei Yudhishthira. É dito no Mahabharata, Adiparva 2:25, que 640 milhões de homens foram mortos nos 18 dias da Batalha de Kurukshetra, e algumas centenas de milhares estavam desaparecidos. Praticamente, essa foi a maior batalha do mundo nos últimos 5.000 anos. Essa matança em massa, simplesmente para entronar Maharaj Yudhishthira, foi por demais mortificante, em razão do que ele tentou se convencer com as evidências de histórias apresentadas por grandes sábios, como Vyasa, e pelo próprio Senhor, de que a luta fora justa, porque a causa era justa. Mas Maharaj Yudhishthira não ficou satisfeito. Mas Maharaj Yudhishthira não ficou satisfeito, mesmo sendo instruído pelas maiores personalidades da época. Krishna é designado aqui como o executor de atividades sobre-humanas, mas, neste caso em particular, nem ele, nem Vyasa puderam convencer o rei Yudhishthira. Isso significa que ele deixou de ser um ator sobre-humano? Não, certamente não. A interpretação é que o Senhor, como Ishvara, ou a super-alma no coração, tanto do rei Yudhishthira quanto de Vyasa, executou uma ação ainda mais sobre-humana, porque o Senhor desejava isso. Como a super-alma do rei Yudhishthira, ele não permitia que o rei ficasse convencido pelas palavras de Vyasa e outros, incluindo ele próprio, porque ele desejava que o rei ouvisse as instruções do moribundo Bhismadeva, que era outro grande devoto do Senhor. O Senhor queria que no estágio final de sua existência material, o grande guerreiro Bhishma... Porque Bhishmadeva estava no leito de morte, tinha sido tomado várias flechadas, então significa isso, que é de Bhishmadeva que estava morrendo. O Senhor queria que, no estágio final de sua existência material, o grande guerreiro Bhishmadeva o visse pessoalmente e visse seus amados netos, o rei Yudhishthira, etc., agora situados no trono, e assim falecesse com muita paz. Bhismadeva não se sentiu nem um pouco agradado de ter tido de lutar contra os Pandavas, que eram seus amados netos órfãos. Mas os kshatriyas também são pessoas muito rígidas, de modo que ele se viu obrigado a ficar do lado de Duryodhana, porque era Duryodhana quem o mantinha. Além disso, o Senhor também desejava que o rei Yudhishthira fosse apaziguado pelas palavras de Bhismadeva, para que o mundo pudesse ver
que Bhismadeva excedia todos em conhecimento, incluindo o próprio Senhor. Então, você vê no comentário, essa foi a razão de Yudhishthira ter manifestado essa não convicção dele ainda sobre esse tópico, né, da guerra, várias mortes e o propósito disso. Essa foi a razão. Krishna como a super-alma e também Yogamaya, igual no caso de Arjuna, né, similar ao caso de Arjuna, que é devoto perfeito, mas manifestou como se tivesse ilusão para o nosso benefício. Então, como super-alma, manifestou essa não convicção no coração de Yudhishthira, com o propósito, falou aqui, de Bhismadeva instruir, dar várias instruções e mostrar a excelência dele em todo tipo de conhecimento, dar instrução para ele, na verdade, para a gente, né? Bhismadeva vai dar várias instruções sobre Varnashram Dharma, também até espiritual, e também para apaziguar o coração de Bhisma, vendo que o Yudhishthira seria agora situado no trono. Então, esse foi o motivo por que Krishna, como a super-alma, manifestou essa não convicção no coração de Yudhishthira Maharaj, ele expressa aqui, né? Tem um propósito para isso. Prabhu, Hum. como que explica isso de Bhismadeva exceder o conhecimento, inclusive do Senhor Krishna? A última frase. Aqui não está falando em termos relativos, né? Falando em termos relativos, em conhecimento, você vê, Bhisma vai falar mais sobre Varnashram Dharma. Então pode falar que Varnashram Dharma, Bhisma sabe mais, que ele praticou, que ele não é Deus, então pode ser falado assim. Tá. Mas é relativo. Na verdade, conhecimento completo, todos, só Krishna, né, igual o Gurudev fala. Ninguém excede Krishna em nada, mas... Uhum. Mas pro propósito da Lila, ele é avô, ele é, né, ele é mais velho, é tipo nesse sentido da Lila. Né? Como o Prabhupada falou aqui, no sentido de dar ênfase para o conhecimento de Bhishma, Tá. que realmente é grande, né? Uhum. E às vezes também, por arranjo de Yoga Maya, Krishna pode não entender alguma coisa e o devoto sim, mas só por arranjo divino, né? Não é também. 47. É porque todo conhecimento vem de Krishna, né? A fonte de conhecimento também é Krishna. Verso 47. Aharaja dharma sutas chintayan suridam badam prakrite natmana vipra sneha moha vasangata. Carol, vai ler? 47. Haribol, boa noite, vou ler. Tradução. Tá. O rei Yudhishthira, filho de Dharma, compungido com a morte de seus amigos, estava pesaroso assim como um materialista comum. Ó sábios, iludido assim pela afeição, ele começou a falar. Significado. O rei Yudhishthira, embora não fosse de se esperar que ele ficasse pesaroso como um homem comum, ficou iludido pela afeição mundana, pela vontade do Senhor, assim como Arjuna esteve aparentemente iludido.
Um homem de visão sabe perfeitamente que a entidade viva não é nem o corpo nem a mente, mas é transcendental ao conceito material de vida. O conceito comum pensa, não, o conceito não. O homem comum pensa em violência e não violência em termos do corpo, mas isso é um tipo de ilusão. Todos estão sujeitos às obrigações de acordo com seus deveres ocupacionais. O kshatriya é obrigado a lutar pela causa justa, não importando qual seja o partido oposto. No desempenho desse dever, ninguém deve deixar-se perturbar com a aniquilação do corpo material, que é apenas a roupa externa da alma vivente. Tudo isso era perfeitamente conhecido por Maharaja Yudhishthira, mas pela vontade do Senhor, ele se tornou como um homem comum, porque havia outro grande plano por trás dessa ilusão. O rei seria instruído por Bhishma, assim como Arjuna foi instruído pelo próprio Senhor. 48. Ahom pashyata jnanam vidirudham duratmana parakyashaiva dehasya bhavyo me chauhinirhata. O rei Yudhishthira disse: Ó meu destino, sou o homem mais pecaminoso. Eis que meu coração está cheio de ignorância. Este corpo, que em última análise se destina aos outros, matou muitas e muitas falanges de homens. Significado: uma sólida falange de 21.870 quadrigas, 21.870 elefantes, 109.650 divisões de infantaria e 65.600 de cavalaria chama-se uma Akshauhini. E muitas Akshauhinis foram mortas no campo de batalha de Kurukshetra. Maharaja Yudhishthira, como o rei mais piedoso do mundo, atribui a si próprio a responsabilidade pela morte de tão grande número de seres vivos, porque a batalha fora travada a fim de reinstalá-lo no trono. Este corpo é, afinal de contas, destinado aos outros. Enquanto há vida no corpo, ele se destina ao serviço de outros. E quando ele está morto, destina-se a ser comido pelos cães e chacais ou pelos vermes. O rei se encheu de pesar, porque em razão deste corpo temporário ocorreu tão grande massacre. E assim se sentiu, devido a esse arranjo de desejo de Krishna, se sentiu culpado por esse tanto de morte que teve em Kurukshetra. Porque o reino ia cair na mão dele. Caiu na mão dele depois, então ele se sentiu culpado por isso. Quarenta e nove. Baldija Surimitra Itibratri Guru Duha Nameshan Nirayamokho Hiapivashayutayutai. Eu matei muitas crianças, brahmanas, bem-querentes, amigos, pais, preceptores e irmãos.
Mesmo que eu viva por milhões de anos, não me livrarei do inferno que me espera por todos esses pecados. Significado: sempre que há uma guerra, há certamente um massacre de muitos seres vivos inocentes, como crianças, brahmanas e mulheres, cuja morte é considerada o maior dos pecados. São todos criaturas inocentes e, em qualquer circunstância, as escrituras proíbem que sejam mortos. Maharaj Yudhishthira estava ciente dessas mortes em massa. De modo semelhante, também havia amigos, parentes e preceptores de ambos os lados, e todos eles foram mortos. Era simplesmente horrível para ele pensar em tal matança, e por causa disso ele achava que residiria no inferno por milhões e bilhões de anos. Hum, 50. Nainuragya prajabastu dharma yude badhodisham itimina tubodhaya kalpate shasana bacha. Sou eu já? Sim. Tradução. Não há pecado para um rei que mata pela causa justa ao estar ocupado em manter seus cidadãos. Porém, essa injunção não se aplica a mim. Significado. Maharaja Yudhishthira pensava que, embora não estivesse realmente envolvido na administração do reino, que estava sendo bem executada por Duryodhana, sem prejuízo para os cidadãos, ele causara a matança de tantos seres vivos apenas para ganhar pessoalmente o reino das mãos de Duryodhana. A matança fora cometida não no decorrer da administração, mas para o propósito de autoengrandecimento, e desse modo ele se julgava responsável por todos os pecados. Mesmo não sendo essa a razão, foi manifestado no coração dele esse sentimento, né, pelo motivo que falou, ele está se sentindo desse jeito. Cinquenta e um. Srinamadhata bandhunam drojo savijhotita karma bhighya medhyai naham kalpo vyapohitum. Matei muitos companheiros das mulheres, e desse modo suscitei inimizades a tal ponto que jamais poderei desfazê-las através de trabalhos de bem-estar material. Significado: os Grihamedes são aqueles cujo único interesse é executar trabalhos de bem-estar com o fim de obter prosperidade material. Tal prosperidade material é às vezes obstruída por atividades pecaminosas, pois o materialista de certo comete pecados, mesmo involuntariamente, no decorrer do cumprimento de seus deveres materiais. Para livrar-se dessas reações pecaminosas, os Vedas prescrevem vários tipos de sacrifícios. É dito nos Vedas que, por executar o Ashwamedha Yagya, sacrifício de cavalo, a pessoa pode ser perdoada até mesmo de um Brahma Hatya, o assassinato de um Brahmana. Yudhishthira Maharaja executou esse Ashwamedha Yagya, mas ele pensava que, mesmo executando tais yagyas,
não seria possível obter o perdão pelos grandes pecados cometidos. Na guerra, o esposo, o irmão e mesmo o pai ou os filhos vão à luta. E quando eles são mortos, criam-se novas inimizades, e assim uma cadeia de ações e reações aumenta, a tal ponto que não pode ser neutralizada nem mesmo por milhares de Ashvamedha Yagyas. O caminho do trabalho, karma, é assim. Ele cria uma ação e outra reação simultaneamente, e dessa forma aumenta a corrente de atividades materiais, atando o executante ao cativeiro material. Na Bhagavad Gita, sugere-se o remédio de que tais ações e reações no caminho do trabalho podem ser detidas unicamente quando o trabalho é feito em benefício do Senhor Supremo. A Batalha de Kurukshetra foi realmente travada pela vontade do Supremo Senhor Shri Krishna, como se evidencia de sua versão, e Yudhishthira foi estabelecido no trono de Hastinapura apenas por sua vontade. Na verdade, portanto, nenhum pecado afetou os Pandavas, que apenas cumpriam as ordens do Senhor. Para outros que declaram guerra em seu próprio interesse, toda a responsabilidade recai sobre eles. Falou aqui que inimizade, um mata o outro que inimizade mata, igual agora, né? Antes de começar, eu escutei as rajadas de tiro, né? Até falei com ela ali, daqui a pouco tá vindo uns helicópteros, agora tá o barulho dos helicópteros já vindo. É o que acontece. Um mata o outro, aí tem guerra na favela, aí a outra facção vai, quer matar o outro, aí a polícia vai, tem que ir. Nesse tipo de coisa, interesses pessoais, a responsabilidade cai neles. O Justiça estava considerando como se fosse isso, mas igual falou, ele agiu por ordem do Senhor Supremo, também de acordo com o Varnashandar. Então ele não ia ter isso, igual tem a situação mundana, né, hoje em dia, né? 99% das vezes, era outro caso. Mas ele estava sentindo dessa maneira. Prabhuji? Ah, E Duryodhana também sentia que Desculpa, e o Yudhishthira também sentia que o governo de Duryodhana estava bem executado? Essa parte eu não entendi. agora, né? Depois que esse sentimento manifestou, ele sabia que não, né? Antes. Aham. Só Tá. porque foi manifestado esse sentimento agora e está manifestando essa ideia. Tá. Igual a Arjuna. É isso. Yoga Maya atuando, né? Tá. Ok. Ele sabia muito bem da natureza demoníaca dos Kauravas. 52. Yatha pankena pankam bha surayava surakritam bhutahatyam tataivaikam nayagyai mahristum arhati. Assim como não é possível filtrar a água lamacenta através da lama, nem purificar com vinho um pote sujo de vinho, não é possível neutralizar o pecado da matança de homens sacrificando animais. Significado: os Ashwamedha Yagyas, ou Gomedha Yagyas, sacrifícios nos quais um cavalo ou um boi são sacrificados, não tinham, é claro, a finalidade de matar os animais. O Senhor Chaitanya disse que esses animais sacrificados no altar do Yagya eram rejuvenescidos a uma nova vida e uma nova vida lhes era dada. Isso simplesmente vinha provar a eficácia dos hinos dos Vedas. Pela recitação dos hinos dos Vedas de maneira adequada, certamente o executante se livra das reações dos pecados. Mas no caso de tais sacrifícios feitos inapropriadamente, sobre administração inexperiente, com
com certeza a pessoa tem de responsabilizar-se pelo sacrifício animal. Nesta era de desavenças e hipocrisia, não há possibilidade de executar os yagyas perfeitamente devido à carência de brahmanas experientes que sejam capazes de conduzir tais yagyas. Maharaj Yudhishthira, portanto, faz alusão à execução de sacrifícios na era de Kali. Em Kali Yuga, o único sacrifício recomendado é a execução do Harinama Yagya, inaugurado pelo Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Contudo, não devemos condescender com a matança de animais e neutralizá-la pela execução de Harinama Yagya. Aqueles que são devotos do Senhor nunca matam um animal por interesse próprio. E, como o Senhor ordenou a Arjuna, eles não se abstêm de executar seu dever de kshatriya. Portanto, todo propósito é satisfeito quando tudo é feito pela vontade do Senhor. Isso só é possível para os devotos. Nesse ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do primeiro canto, 8º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Orações da Rainha Kunti e a Salvação de Parikshit. Ficou bem explicado aqui porque que ele falou isso, que não seria possível expiar a matança dele pelo sacrifício, igual esse Asfamedh Yagya. Terminou o capítulo 8, Orações Kunti. Alguém aí, dúvida? Antes de começar o 9. Capítulo 9, passagem de Bhishma Deva na presença do Senhor Krishna. Verso 1, Sutta Uvat. Iti bita prajadrohat sarvadharma vivitsaya tato vinasanam pragad yatra deva vrato patat. Significado. Tradução. Sutta Goswami disse: estando temeroso por ter matado tantas pessoas no campo de batalha de Kurukshetra, Maharaj Yudhishthira foi até o palco do massacre. Ali, Bhisma Deva estava deitado numa cama de flechas a ponto de morrer. Significado. Neste 9º capítulo, conforme o desejo do Senhor Shri Krishna, Bhisma Deva transmitirá instruções ao rei Yudhishthira sobre o tema dos deveres ocupacionais. Bhisma Deva também oferecerá sua última oração ao Senhor à beira de sua morte neste mundo mortal. E assim ele se libertará do cativeiro de novas ocupações materiais. Bhisma Deva foi dotado do poder de deixar seu corpo material quando o quisesse, de modo que estar deitado sobre a cama de flechas era de sua própria escolha. Essa morte do grande guerreiro atraiu a atenção de todas as elites de seu tempo. E todas elas se reuniram ali para demonstrar seus sentimentos de amor, respeito e afeição pela grande alma. Maharaj Yudhishthira e outros foram lá e viram Bhishma Deva na cama de flechas, a ponto de partir desse mundo. Em Kurukshetra tem esse local, do lado do Bhishma Kunda, tem fizeram um boneco de Bhishma gigante, né, com os 5 Pandavas escutando assim, em frente a ele com as flechas. Do lado do Bhishma Kunda em Kurukshetra tem esse local onde Bhishma deu essas instruções para
Yudhishthira e os pandas na presença também de Bhagavan Sri Krishna. Pode, esse exato local de visita, ó, que foi dado a isso. Verso 2. Tadate bhattara sarve sadasvai swarna bhusitai Angvagacham ratai vipra vyasadaumyadayas tata. Naquela ocasião, todos seus irmãos o seguiram em belas quadrigas puxadas por cavalos de primeira classe, decorados com ornamentos de ouro. Com eles estavam Vyasa e Rishis como Daumya, o erudito sacerdote dos Pandavas e outros. Várias personalidades foram até lá, incluindo Vyasa e Rishis como Daumya. Verso 3. Bhagavamati viprashirathena sadhananjaya satai vyaro chatanipa kuberaiva guhyakai. Tradução. Ó sábio entre os Subalo? brahmanas. Peraí, Subalo, não? Sou eu. Desculpa. Ó sábio entre os brahmanas, o Senhor Shri Krishna, a personalidade de Deus, também seguiu, sentado numa quadriga com Arjuna. Assim, o rei Yudhishthira parecia muito aristocrático, como Kuvera cercado de seus companheiros, os Guryakas. Significado. O Senhor Shri Krishna queria que os Pandavas estivessem presentes diante de Bhismadeva da maneira mais aristocrática possível, para que ele ficasse satisfeito de vê-los felizes no momento de sua morte. Kuvera é o mais rico de todos os semideuses, e aqui o rei Yudhishthira se assemelhava a ele, Kuvera, pois a procissão, acompanhada do Senhor Shri Krishna, era completamente apropriada à nobreza do rei Yudhishthira. O próprio Krishna apareceu ali sentado na quadriga de Arjuna e o esplendor e disso tudo, né? Das carruagens, maneira aristocrática, parecia de Kuvera, que é o tesoureiro do semideus, guarda a riqueza, né? Joias preciosas, etc. O destino parecia ele. Quatro. Drishtva nipatitam bhumo divaschutam ivamaram Pranemu Pandava Bhishmam Sanuga Sahachakrina. Tradução. Ao vê-lo, Bhisma, deitado no chão, como um semideus caído do céu, o rei Pandava e o Yudhishthira, juntamente com seus irmãos mais novos e o Senhor Krishna, prostou-se diante dele. Significado. O Senhor Krishna era o primo mais novo de Maharaja Yudhishthira. Prostraram, né? Junto com os irmãos de Krishna, todos eles prostraram diante dele, de Bhishma. Uhum.
O Sr. Krishna era o primo mais novo de Maharaj Yudhishthira, bem como o amigo íntimo de Arjuna. Mas todos os membros familiares dos Pandavas sabiam que o Sr. Krishna era a suprema personalidade de Deus. O Senhor, embora consciente de sua posição suprema, comportava-se sempre dentro dos costumes humanos. E assim, ele também se prostrou diante do moribundo Bhismadeva, como se ele fosse um dos irmãos mais novos do rei Yudhishthira. Moribundo, tá essa palavra aí, né? Não sei em português que é isso, né? Significa daquele que estava pronto para partir, Bhishma dele. Não sei se essa palavra não é adequada para falar sobre Bhishma, não, mas é o que puseram aí, mas diante daquele que estava partindo, Bhishma dele. Então, Krishna, ele se comporta de acordo com o Varnashrandharma, como se ele tivesse nisso, né? Mas na verdade ele é transcendental, é criador do Varnashrandharma. Mas para dar exemplo, ele se comporta como ser humano comum que deve seguir, né? Então, por isso ele foi lá e também prostrou-se na frente de Bhishma Deva. Mas Bhishma Deva vai falar aqui, né? Vai confirmar que, na verdade, esse que prostrou para ele, na verdade, é o Senhor Supremo, não precisa prostrar para ninguém, mas comportando como os códigos do homem comum, para dar respeito para Bhishma dele. Ele fez isso também, junto com Yudhishthira, os Pandavas. 5. Tatra brahmashaya sarve devashayascha satama rajashayascha tatrasan drastum bharata pungavam. Simplesmente para ver o líder dos descendentes do rei Bharata, Bhishma, todas as grandes almas do universo, a saber, os rishis entre os semideuses, brahmanas e reis, todos situados na qualidade da bondade, reuniram-se ali. Significado: os rishis são aqueles que alcançaram a perfeição pelas conquistas espirituais. Essas conquistas espirituais podem ser obtidas por todos, independentemente de serem reis ou mendicantes. O próprio Bhishmadeva também era um dos dos Brahmarishis e o líder dos descendentes do rei Bharata. Todos os rishis estão situados na qualidade da bondade. Todos eles se reuniram ali ao ouvir a notícia da morte iminente do grande guerreiro. Todas as grandes almas do universo, os rishis entre os semideuses, também os brahmanas e reis, todos situados no modo da bondade, todos se reuniram ali no leito de morte de Bhishma Deva. Todos eles foram lá. Versos 6 e 7. Prabhu, licença, fazer uma pergunta. Assim, a gente lendo, né, esses versos, me veio à mente, a gente sempre certo, deveria agir da forma, então, assim, mais natural possível, de acordo com a nossa posição, né? Porque às vezes, eu não sei, já aconteceu com alguém aqui, a gente começa a estar lendo, né, há tanto tempo, meses, anos, e aí fica na dúvida de como se comportar. Porque assim, quer se comportar como está nas escrituras, mas na prática não consegue ainda. Aí eu fico na dúvida ainda do que é o certo, agir como eu sou mesmo, ou ficar tentando me adequar às escrituras.
Mas aí não vai ser uma coisa natural? O que vai ser pior, assim, né? O que é o mais adequado a se fazer? Porque fico também me adequando, aí me sinto culpada, depois fico pensando se eu fiz certo, se eu fiz errado, não sei o que foi certo, o que foi errado. Às vezes é complicado, né, isso, né? A melhor maneira é ver se a mente fica em paz, né? Ao mesmo tempo, considerando a palavra das Escrituras, né? E às vezes, se dependendo, querer seguir tudo de uma vez, às vezes também não vai ser bom, né? Acho que o negócio é ir entendendo, tentando entender e orando para a misericórdia de cima, para o bom entendimento e para realmente um dia conseguir seguir. Eu acho que o mais importante é isso. E a partir disso, acho que Krishna vai dando um entendimento interior para ver o passo que vai dar, né? Não pode dar o passo maior do que a perna, mas ficar sem fazer nada também não vai progredir nada, né? Então, acho que é progredir de acordo com o ângulo do nosso passo, né? Que a gente pode dar. E é uma coisa interior que tem que sentir, né? Porque de maneira fanática também não vai durar muito. E também pensar, não consigo, então, e nem vou conseguir, também não vai adiantar nada, né? É desrespeito, então não adianta ler, refletir, é desrespeito até ofensa às escrituras. Então, é o meio termo, né? Ler, entender o que é benéfico na posição, orar para misericórdia para um dia seguir, interior, refletir, e aos poucos ir direcionado para esse caminho, né? Gradualmente. Acho que é isso. Uhum. É, O melhor, entendi. mais seguro, né? Agora, né, em cada situação assim é difícil, né? Acho que a cada pessoa que vai ver mesmo no interior, de acordo com essa base de entendimento, o que ela deve fazer em cada situação, né? Ela tentar conectar todo dia com o interior através do Mahamantra, ela pode ir entendendo, né? Às vezes ela pode agir de uma maneira e ver depois que não foi bom. Aí ela vai agir de outra forma. Às vezes ela age de uma forma, vê que deu paz mental, que foi bom, então ela vai, é assim, ela vai vendo isso interiormente, né? Aí sempre tendo as escrituras como guia, né? Não a própria mente como guia, senão aí é uma coisa sem destino, né? Tendo as escrituras como guia, e assim, essa coisa do interior vendo aos poucos, aí vai, dá para dá para ir na direção correta, né? Seis, parou no 6 e 7, né? Depois a gente continua. Parou no 5. Vamos lá. É a vez de quem cantar aí. O rodízio. Sei quem canta. Eu tô perdida também, eu não sei de quem é a vez. Sou eu, não sou? Então vai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Jaya Gurudev, Gurudev Jaya Jaya Gurudev. Jaya Prabhupada, Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Nitai Gaura Haribo, Haribo, Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, Haribo, Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, Haribo, Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Jai Shri Guru Gauranga Radha Govinda Dev Jai. Guru Pad Padma Vishnu Pashma Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai. Jai. Pashma Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Shri Rupa Ki Jai. Hare Goswami Ki Jai.
Jai. Saksha Gaura Hari ki jai, Navadimam ki jai, Madhav Jai. ki jai, Jai. Dev ki jai, Panchapanda ki jai, Kunti Dev, Jai. Bhagavan Shri Krishna Chandra ki jai, Jai. Simhadev Bhakta Prabhat Maharaj ki jai, Jai. Raja Shila Haridas Thakur ki jai, Pachit Jai. Nityananda Ram ki jai, Jai. os glórias pode ser unido ki jai, Sri Jai. Ram Sankirtana ki jai, Jai. Sai Gaura Premanande Hari 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 Bol. Haribo. Boa noite, Boa noite. Pessoal. parabéns aí, aniversariante. Vishaka Das ki jai. Obrigada. Hare Krishna. Hare Krishna. Haribol. Obrigado.